paz seja convosco, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você e sua casa estejam bem no Senhor, e que a graça abundante do Senhor repouse sobre as vossas vidas, e que Cristo vivo, na pessoa do Espírito Santo, habite convosco, assim como tem habitado conosco também. A palavra do Senhor para nós neste dia se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 28, aonde está escrito: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Repetindo, Mateus 24, 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O Evangelho de Mateus, datado aproximadamente em 70 depois de Cristo, ele vem precedido do Evangelho de Marcos, do qual estudiosos, bibliólogos e teólogos dizem ser o primeiro evangelho escrito, dos quais Lucas e Mateus tiveram a sua base de suporte escriturístico. E Jesus começa narrando aos seus discípulos, dando-lhes ensinamentos. E o texto narra assim, que tendo saído Jesus do templo, junto com os seus discípulos, e os seus discípulos lhe falavam acerca da beleza do templo, da magnitude da arquitetura daquele prédio. E Jesus então começa a lhes falar acerca do final dos tempos e da sua vinda. Do juízo de Deus, da cobrança de Deus acerca daquilo que ele veio, por meio do seu reino, trazer à humanidade, oferecendo salvação na sua pessoa, remissão no seu sacrifício de morte e ressurreição, glorificação para a vida eterna por meio da sua própria ressurreição e vitória sobre a morte. Mas Jesus está ali falando aos seus discípulos: olha, vocês estão vendo esta obra, a grandeza dessa obra, a magnitude dessa obra. Em verdade eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos, ficando assustados, começam a indagar-lhe: Senhor, como pode ser isso? Quando será isso? De que forma será isso? E Jesus, de forma enumerada, começa a ensinar os seus discípulos, a lhes dar orientações acerca de como seriam esses fatos. Desde antemão, quero pedir a vossa compreensão e desculpa, porque hoje é um dia de comemoração desportiva, onde aquele time que a pessoa torce, alguns torcem ou muitos torcem, foi campeão. Então, as pessoas estão celebrando, estão comemorando, e é compreensível que cada um expresse a sua alegria do seu jeito. Então, não vos incomodeis se, porventura, este áudio apresentar algum estrondo de fogos ou algum buzinaço de carro, porque é uma gravação doméstica, é uma gravação com o intuito de levar para você, meu irmão, minha irmã, a clareza da palavra de Deus, para que tenhamos na palavra a alegria e o conforto de sermos confortados, consolados, edificados e transformados dias após dias no poder da palavra e na obra milagrosa do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos foi enviado, prometido pelo Filho, da parte do Pai. Então Jesus começa a dizer: olha, esse templo vai ser destruído. E Jesus começa a dizer: e virão dias trabalhosos.
em que para as mulheres que estiverem grávidas e amamentando, serão ainda piores. Por quê? Uma mulher grávida ela tem dificuldade para se deslocar, ela tem dificuldade, né, ela tem limitações de movimento, limitações de mobilidade, enfim. Embora saibamos que gravidez não é doença, mas limita a gestante por conta de carregar o próprio peso e o peso da criança, daquela vida que está sendo gerada naquele corpo, por bênção de Deus, né? Porque é bênção de Deus. E diz lá, ai daquelas que estiverem amamentando. E Jesus começa a dizer, e continua dizendo, e ai daqueles, né? Aqueles que estiver no telhado não desça, aquele que estiver no campo não volte, não tente resgatar coisas materiais, porque são dias trabalhosos, como nunca houve, aonde os familiares trairão a si mesmos, entregarão os seus entes queridos à justiça do homem. Dias trabalhosos, Jesus continua dizendo, olha, e tomara que esses dias não aconteçam nem no inverno, porque o inverno é uma temperatura difícil em todos os aspectos. No inverno você praticamente não tem colheita, e a gente está falando num contexto, né, judaico, né? Num contexto judaico da época em que Cristo está inserido, e não no nosso contexto contemporâneo. A gente está falando aqui do período em que Jesus está dando os seus ensinamentos. Ele diz, olha, que essa fuga não seja nem no inverno e nem no dia de sábado. No inverno, por que não no inverno? No inverno porque, conforme está falando, o inverno é difícil. Você dificilmente colhe no inverno, né? Você dificilmente tem facilidades no inverno para lidar com a temperatura ou muito baixa, principalmente lá em Israel, né? E as suas dificuldades. E a outra questão é a questão da religiosidade, em que as pessoas pegavam o sábado como um dia santo, não no aspecto de ser santo para santificá-lo a Deus, mas santo no aspecto idólatra. Não, hoje é sábado, eu não posso fazer nada para o meu irmão, mas se precisar fazer alguma coisa para mim, eu faço. É como Jesus diz, quem é que tendo um animal caído em uma vala, em um buraco, né, e não vai lá tirar esse animal para poder não ter prejuízo? Isso não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que falou isso. Essas palavras foram de nosso Senhor Jesus, né, que diz, olha, quem de vocês que tendo um animal, que num dia de sábado e tendo qualquer infortúnio num dia de sábado, não vai tentar resolver isso? Né? E ele então faz milagres no dia de sábado. E continuando, Jesus continua dizendo, olha, e esses dias serão dias trabalhosos, onde muitos aparecerão em meu nome, dizendo até ser eu, não sendo. E outros usurparão para si a autoridade, né, o apostolado que eu não dei, dizendo ser meus porta-vozes, né, porta-vozes da palavra que eu estou anunciando a vocês, reivindicando para si a autoridade que eu estou dando a vocês para falar e explicar e para ensinar aquilo que não está na palavra sã, que é a doutrina que eu passo por meio de vocês, né? E então eles estarão inventando coisas, criando coisas e pervertendo o coração dos ouvintes, daquele que ouve a boa, santa, perfeita e agradável palavra de Deus, e salvífica palavra de Deus. E por conta dos muitos escândalos, das muitas mentiras e das muitas decepções e frustrações, Jesus diz lá em Mateus 24, verso 12, que o amor de muitos esfriaria. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, as pessoas lidando com tanto escândalo, com tanta pouca vergonha, com tantos falsos evangelhos, com tantos falsos profetas, com tantos falsos pastores, com tantos falsos e fakes, essas pessoas acabariam se tornando incrédulas, passando a não crer e a duvidar de tudo. E a palavra de Deus ela é muito clara. Jesus disse aqui, olha, sejam vigilantes, sejam atentos, conheçam a palavra de Deus, para que por meio da palavra vocês não sejam enganados.
E no versículo 28, ele diz lá, e assim ele continua dizendo, olha, a vinda do Filho do Homem será assim como o raio, o relâmpago, aparece em uma ponta do céu e cruza até a outra ponta do céu, do ocidente ao oriente, e pode ser visto, não é uma aparição mística, não é uma aparição reservada a uma minoria, a um pequeno grupo que se autodenomina especial, que se denominam escolhidos a dedos por Deus. Todos verão. A palavra é clara, todos verão. Né? É um sinal que todos verão. E Jesus continua dizendo. E lá para o versículo-chave que nós queremos trabalhar. Jesus diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E aí eu quero passar para vocês 3 coisas simples para que a gente possa fixar aqui a palavra que estamos meditando neste momento, nesta hora. Primeiro, a destruição de Jerusalém foi no ano 70. E na destruição de Jerusalém, o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Na invasão, na tomada de Jerusalém pelos romanos, através do general Tito, por ordem de Vespasiano, o Império Romano, com o seu treinamento militar, com a sua dinâmica militar de requintes de crueldades, eles pegaram os judeus, perseguiram, prenderam, mataram, queimaram vivos em estacas, abriram a barriga de mulheres grávidas à espada, matando assim a gestante juntamente com a criança sendo gerada em seu ventre, sendo despedaçadas por espada, né? As crianças que eram amamentadas também foram mortas junto com as suas mães que amamentavam, de modo que aqueles que fugiam não podiam voltar para buscar o ente querido, porque se buscasse morreria junto. Então era um cenário de total desolação. E ainda tem um atenuante que Jesus diz, olha, preste atenção na profecia do profeta, na profecia que Daniel, o profeta, vos falou. Quando vocês virem a abominação desoladora no lugar santo, aonde não deve estar, e aí o escritor, de Mateus, o escritor, ele deixa lá uma fala, quem lê entenda. Gente, o lugar santo que Mateus está falando aqui é o templo, é Jerusalém, né, como o povo de Deus, é Israel como o povo de Deus. Então, aquelas coisas profanas, aquela rebeldia, aquela desobediência deliberada do povo de Israel, ela não poderia estar acontecendo daquela forma. Então, quando Israel morre espiritualmente como nação e começa a exalar o cheiro de carniça, a podridão dos pecados que cometia contra Deus, Roma vem por meio de Tito com seu exército, como se fossem os abutres, porque sente o fedor da carniça, né? E o abutre, ele vem, ele é uma ave de rapina da família das águias, da família dos corvos, e então vem pelo cheiro, porque se alimenta de coisa morta. E Roma então vem como um abutre, cumprindo assim a profecia dada por Jesus de justiça contra os pecados de Israel e Jerusalém, a sua casa, o seu povo escolhido. Então, meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, irmãos em Cristo, entendam que a justiça de Deus começa por sua casa. E a primeira justiça é como está lá em João 12. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Não o aceitaram da forma como Deus lhe deu. Eles queriam um Messias segundo os seus padrões, segundo o perfil empregatício da época, para que assim então Jesus estivesse apto e digno de preencher, né, as exigências messiânicas para ser o Salvador de Israel, conforme os estudiosos da época. E não é diferente nos nossos dias.
nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que estão transbordando de graça. E Deus quer usar essas pessoas, mas elas estão limitadas. Por quê? Porque existe em nosso meio, como existia na época de Jesus, a religiosidade desenfreada que impede que homens e mulheres de Deus possam falar, predizer a palavra de Deus de forma clara, de forma verdadeira, porque não preenche os requisitos para ocupar aquela função em determinada denominação, em determinado cargo ministerial. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Esta é a primeira colocação, a destruição de Jerusalém, né? O ataque em Israel pelas forças romanas. A outra coisa que a gente tem que pensar, águia como um símbolo, é um símbolo de autoridade e poder. Abutres, em algumas versões, pode oscilar para águia, dependendo da cultura e língua, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela não tem erro, mas dependendo de quem traduz a Bíblia, de como ela foi traduzida no idioma, por exemplo, eu estou usando a versão King James, do rei James, que é a versão inglesa. Então, ela tem lá a tradução que foi elaborada segundo o autor dessa tradução. Mas nos países de língua portuguesa, a tradução vem de João Ferreira de Almeida, de que estava na ilha de Java, né, lá na Indonésia. Então, o que acontece? Na tradução, o autor, na expectativa de tornar fidedigna a tradução do idioma original para a língua nativa, pode ser que ele não encontre uma palavra equivalente àquela língua original, então ele vai procurar na língua nativa uma palavra que chegue mais próxima da língua original para que a tradução não perca o valor. E isso não desmerece a palavra de Deus e nem tira da palavra de Deus o poder que ela tem. Isso é só uma explicação teológica acerca deste fato. Numa teologia exegética ou teologia bíblica, como a gente fala, a gente pode entender, primeiro fato, a destruição de Jerusalém pelo Império Romano por meio de Tito. Segundo, a própria destruição por meio da perseguição causada do judaísmo naquela época pela falta de compreensão no ministério de Cristo, aonde os não convertidos ao cristianismo entregavam seus familiares e acarretando na prisão de muitos desses, na fuga de muitos desses, dos quais tinham que fugir ou eram pegos e acabavam por terminar dentro do Coliseu, degradando com gladiadores ou com feras selvagens, ou sendo mortas, queimadas vivas em estacas ou crucificadas como um espetáculo e demonstração do poder romano. A outra coisa também observem bem, jamais vocês verão um ajuntamento de abutres, de urubu, sem que ali tenha uma coisa que esteja apodrecendo e morta. É muito comum vermos a tendência do nosso tempo, da nossa época, em que as pessoas tendem a ir para onde está na moda, para onde as pessoas vão sem se questionar. Provérbio 14:12 diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem certos, mas no final são os caminhos da morte. E assim tem caminhado muitos, olhando para determinadas condutas, determinadas doutrinas criadas por homens, inspiradas por demônio, distorcida da palavra de Deus, pregadas de forma errada, massageando o ego do pecador, sem lhe oferecer uma palavra genuína que lhe traga arrependimento, que lhe traga a verdadeira transformação por meio da conversão a Cristo. Uma palavra que vem impregnada, empesteada com a teologia da libertação
e a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é a teologia do reino de Deus ainda na terra, onde você vive o melhor de Deus nessa terra para dar continuidade no melhor de Deus no pós-morte, na eternidade. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Jesus não é contra as riquezas. Jesus não é contra quem trabalha e prospera. Mas precisamos entender que nem todos conseguem, por meio do trabalho, prosperar tanto. Por meio do trabalho, o que conseguimos é o sustento digno, é honrar os nossos compromissos como cidadãos e cidadãs e como cristão, obrigação de dar o bom exemplo para que possamos ser cidadãos melhores e assim, então, por meio do nosso testemunho, Jesus Cristo ser glorificado. É bem fato que muitos falsos profetas estão fazendo sinais, prodígios, pseudos milagres. Mas Jesus também avisou acerca dessas manifestações. Porque o próprio Satanás, diz a palavra de Deus, tem o poder de por pouco tempo, tomar a sua antiga forma glorificada, se transfigurando. Mas esse poder é limitado, porque logo ele cai, pois a sua condição é caída, então ele permanece caído. Então essa transfiguração, ela é temporária, porque logo ele retorna àquilo que de origem ele é, mentiroso, homicida, desde o começo, palavras de Jesus. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir, e para seduzir pessoas com talentos, com os chamados para anunciar a salvação, para pregar a liberdade, mas que por vaidade, por grandeza, por buscar na palavra de Deus, além do sustento, as riquezas, esses se perdem e se corrompem, se entregando ao poder de Satanás, que tem o controle sobre as riquezas desse mundo. A palavra de Deus diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há, ou seja, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Porém, há governos na terra. E esses governos, eles estão sujeitos a si e às suas paixões. E Satanás trabalha nas paixões humanas. Satanás trabalha na sedução daquilo que nos contamina, daquilo que somos seduzidos, aquilo que olhamos e cobiçamos, é nisso que ele trabalha. Lá no Éden, a mulher viu que a árvore era boa e o fruto era bom, e se sentiu seduzida a comer do fruto, e o resultado você já sabe. Uma condição de ser expulso do jardim. Tal como Satanás foi expulso do céu, saindo da glorificação, caindo para a demonização, o homem foi expulso do paraíso de Deus na terra, plantado dentro de um jardim chamado Éden, para o mundo, para cultivar essa terra, agora amaldiçoada, e ter que lidar com ela e com as tribulações e aflições dessa terra. Meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar. Nem sempre lugar cheio é sinal de presença de Deus. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3, a igreja de Cristo se faz presente, porque o Espírito Santo está ali. É bem verdade que quando se tem mais de 1000, milhares, é muito melhor do que 2 e 3. Eu não critico a quantidade. Eu critico a verdade aplicada para que essa massa de salvação, ela cresça sem estar contaminada de um fermento de vaidade, de um fermento de ganância, de um fermento de usura, de usurpação, aonde o poder de Deus é roubado para ser transformado em meio de ganho. A palavra do Senhor é de graça e pela graça. E nós temos que ter cuidado com isso. Então, mais uma vez, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou as águias, ou os corvos, ou os urubus, como é o nosso caso aqui da América do Sul. Temos que ter cuidado. Que cresçamos em Cristo, que é o cabeça perfeito de um corpo saudável, que é a igreja
imaculada, sem mancha, cuja doutrina é Jesus, cujas orientações vêm pela escola do apostolado dada aos apóstolos, dos quais Jesus os fez discípulos, alunos pessoais seu, seguidores pessoais seu. Ele deu conhecimento, ele deu autoridade, ele deu poder. Quando Deus, por meio de Cristo, se manifesta, e que podemos chamar de cristofania, é uma manifestação do Cristo ressurreto, glorificado, essa manifestação de Cristo vem com libertação, essa manifestação de Cristo vem com milagre, essa manifestação de Cristo vem com transformação de vida, essa manifestação de Cristo vem quebrando as amarras de Satanás, cortando as correntes do pecado e libertando o indivíduo para que ele seja transformado de pecador condenado para pecador remido, lavado e purificado no sangue de Jesus, e sendo testemunha do nome de Cristo, que é nome sobre todo nome, do qual o Pai o constituiu, lhe dando todo o poder nos céus e na terra. Meu irmão, minha irmã, Jerusalém foi destruída por Roma. Os cristãos foram perseguidos pelos judeus. Jesus foi para a cruz levado por seus irmãos judeus. Nós cristãos estamos crucificando os nossos irmãos cristãos, porque estes pregam a verdade diferente da verdade que nós queremos para as nossas vidas. Só existe uma verdade, é a verdade que une, é a verdade que fortalece o amor de Deus em nós. A verdade que nos divide não é verdade, é ganância, é interesse pessoal. A verdade nos une, ela nos fortalece. Jesus disse que Satanás não pode expulsar Satanás, porque um reino dividido ele não prospera, ele não permanece, ele se autodestrói. E nós não podemos. É bem verdade que os escândalos estão aí. E Jesus disse, olha, é necessário que até que esses escândalos aconteçam, porque é através dos escândalos que vemos aqueles que realmente obedecem a Deus e são fiéis à palavra de Deus. A condição para a salvação é ser fiel até a morte. E Deus, então, por meio de Cristo, nos dá a coroa da vida, porque o Espírito Santo é o nosso advogado, ele é o nosso ajudador, ele é o paracleto, é aquele que te apoia, é aquele que não te deixa mancar, é aquele que não te deixa parar, é aquele que não te deixa ficar imóvel, mas ele está sempre te conduzindo na vontade do Pai, na vontade do Filho e na vontade dele, do Espírito Santo, que é te conduzir ao encontro com Jesus, quando Jesus vier, ou se Jesus te chamar e você for antes. A verdade é, dias trabalhosos, tempos trabalhosos. Cuidado! Que papel você está exercendo na Igreja de Cristo? Você faz parte do cadáver que exala o cheiro da normalidade do pecado e que atrai os abutres pelo odor fétido de uma vida não transformada, de uma vida vivida de qualquer maneira na presença de Deus, porque Deus só quer o seu coração e mais nada? Deus só quer a intenção, uma intenção sem prática, uma intenção de uma fé que não se manifesta, porque uma fé que não faz nada não se manifesta. E uma fé que se manifesta não é uma fé onde eu vou me sobrecarregar de tarefas na igreja ou no meu grupo, na minha comunidade religiosa, mas que o meu coração não está naquilo. Eu estou fazendo só para que vejam que eu estou fazendo. Não, eu tenho que fazer porque eu recebi ordem do meu Salvador para fazer. E se eu fizer com autoridade, se eu fizer com verdade, se eu fizer com justiça, o poder de Deus vai ser manifesto. Deus vai curar, vai libertar, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um evangelho pregado com poder, um evangelho pregado com autoridade, um evangelho pregado com o maior poder, que é a verdade. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja de salvação para a sua alma e libertação para a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.